Agora você vai saber como resgatar a sua autoestima e a sua melhor qualidade de vida através de tratamento de varizes e também varicoses. A nossa grande referência profissional é o Dr. Fernando Bravo. Olá, doutor, tudo bem? Olá, Roberto, tudo bem? Doutor, vamos começar falando sobre varizes. O que são varizes? Varizes são vasos tortuosos, dilatados, alongados, que trazem algum tipo de disfunção. As disfunções podem ser interpretadas como manifestações, como sintomas que os pacientes apresentam, mas não existe, e cabe lembrar, uma relação direta entre quanto mais varizes, mais sintomas. O que a gente precisa realmente é sempre se atentar aos menores detalhes, como manchas, pruridos, coceiras que vão se apresentando nos membros inferiores. Existem repercussões como edema, inchaço, que vão se tornando progressivos. E na medida do possível, a gente sempre tem que procurar algum auxílio, alguma orientação com relação à progressão dos sintomas, porque as consequências podem evoluir até mesmo com uma tromboflebite, que é um entupimento de uma veia superficial, trombose venosa profunda, podem resultar em feridas, varicorragias, que são sangramentos. Então, com o intuito de profilaxia, de prevenção, a gente orienta sempre avaliações periódicas e, na medida que a gente observa fatores genéticos associados, histórico familiar, de complicação vascular, histórico pela mãe, por pai, realmente cabe uma consulta, uma avaliação para orientação e prevenção, para lentificar a evolução da doença venosa e instituir as medidas necessárias para as manutenções. E qual é a aparência de uma varize? Então a varizes, ela tem uma aparência tortuosa, dilatada e alongada. O paciente não sai do consultório com dúvida se tem ou não tem varizes. Tá? Existem pessoas que, por estímulo em academia, têm a massa corporal mais magra e a gente nota vasos mais visíveis, mas que não necessariamente são varicosos. A varizes, então, ela pode ter sintomatologia mais pronunciada ou menor, mas são vasos que a olho nu a gente consegue observar essa tortuosidade, alongamento e dilatação dos mesmos. E o que causa as varizes? Varizes tem um componente muito forte genético. A gente sabe que o componente materno e paterno tem influência direta sobre a dilatação das paredes da veia. Então esses vasos com as paredes mais dilatadas, isso tem uma influência direta nas válvulas. Então o fluxo que deve ser em sentido pé, perna, coxa, sentido coração, ele se torna mais lentificado. A gente consegue observar isso com o exame de ultrassom, mas as repercussões cutâneas em decorrência das varizes trazem essas manifestações mais externas, como peso, cansaço, prurido e as mais variáveis consequências e danos relacionados com a doença venosa. Doutor, como detectar a insuficiência venosa em estágios iniciais? A gente consegue perceber a insuficiência venosa em estágios iniciais de diversas formas. Uma delas é o próprio prurido, o peso na perna, o cansaço mais exacerbado que se torna progressivo. Inicialmente a gente nota mais no final do dia, até que em alguns períodos já pela manhã o paciente refere esse desconforto. Formigamento acontece em 10% aproximadamente dos pacientes com insuficiência venosa, assim como aquelas manchinhas que vão se tornando mais crônicas, resultado da oxidação do ferro em contato com a luz solar, e assim ocorrem os danos progressivos com a pele, alteração de colágeno, alteração estruturais de proteínas do tipo queratinócitos, até resultar em uma potencial ferida em quadros mais dramáticos. Elas podem melhorar mesmo sem tratamento? As varizes não tem como melhorar mesmo em estágios iniciais de modo espontâneo. A gente sempre tem que pensar que a gente consegue fazer um controle, é uma doença crônica que não tem cura, tem um controle muito bom, porém existem medidas clínicas assumidas com o intuito de frear, entre aspas, a evolução da doença, mas que de modo geral elas necessitam de alguma técnica, algum tratamento mais invasivo, seja cirúrgico, seja com técnicas híbridas que hoje em dia a gente se utiliza, por exemplo, escleroterapia com espuma, escleroterapia tradicional, laser transdérmico associado com essas técnicas, com a finalidade de manter a doença em estado de latência. Doutor Fernando, quais são as complicações mais graves? As complicações mais graves da doença venosa podem ser observadas com varicorragia, que é o sangramento, não necessariamente relacionado com um trauma, mas pela exposição do vaso sobre a pele. E também, Roberto, a gente pode observar que existem consequências do tipo tromboflebite pela lentificação do esvaziamento do sangue da perna
os vasos eles ficam mais vulneráveis a algum evento de entupimento. Então, uma vez entupido um vaso superficial, existe uma chance, uma íntima relação de vaso superficial promovendo trombose venosa profunda, em 33% aproximadamente. E essas tromboses venosas profundas podem também, em última análise, gerar até um quadro mais evolutivo do tipo embolia pulmonar. E o que significa para as pessoas que há anos possuem varizes e estão ficando com as pernas escuras? As pernas escuras, então, o que acontece nesse fenômeno? Existe uma deposição do ferro sobre a pele, ele, em diferentes camadas, ele vai se oxidando em contato com a luz e faz alterações de proteína de pele. Então, a doença venosa tem uma íntima relação com a parte relacionada com pele. É um indício, na verdade é só uma visualização, esses vasinhos, essa alteração de cor da pele, que existe realmente um excesso de pressão no sistema venoso superficial. E qual é o melhor tratamento para varizes? O melhor tratamento de varizes realmente depende de uma avaliação clínica, porque muitas vezes as varizes são primárias, ou seja, são originadas no sistema venoso superficial, porém, em outras circunstâncias, pode ter relação com trombose venosa profunda, com evento em veias que são relacionadas com a drenagem efetiva do membro, porque 90% da drenagem, Roberto, está relacionada com veias profundas. 90% do escoamento do sangue da perna depende de veia profunda e 10 a 15% em veias superficiais. Quando a gente tem um dano nessas veias superficiais, a gente tem as varizes e aí a gente consegue corrigir com as diferentes técnicas que a gente tem e técnicas modernas que foram realmente sofreram um salto muito grande nas últimas 2 décadas. Medicamentos como pentoxifilina, exina, aspirina e outros ajudam no tratamento? Aí a gente tem que fazer uma diferenciação. A aspirina, por exemplo, tem uma atuação no sistema venoso arterial. Ela, junto com as estatinas, conseguiram reduzir o risco de evento cardiovascular. Não tem nenhuma relação com a parte venosa. Com relação aos medicamentos, aos flebotônicos, aos tonificadores do sistema venoso superficial ou profundo, a gente não tem uma evidência científica muito bem documentada. Então, a gente encoraja, por exemplo, castanha da Índia. O pessoal pergunta bastante no consultório. Qual que é a atuação desses flebotônicos de fato na nossa prática clínica? Eles atuam reduzindo a resposta inflamatória das varizes, mas não melhora de forma alguma um vaso já danificado. Então, a gente sabe que tem realmente a gente pode lançar mão desses artifícios, dessas técnicas, dessas ferramentas medicamentosas, mas numa fase mais inicial e com resultados que são muito variáveis de um indivíduo para o outro. E quanto às varicoses? O que são e quais os tratamentos indicados? As varicoses, então, são a representação de um excesso de pressão do sistema venoso superficial. A gente consegue se utilizar no tratamento desses vasos, de modo algum a gente tem que pensar que creme e esses comprimidos, esses flebotônicos vão ter atuação com melhora satisfatória desses vasinhos. Não tem nenhuma percepção positiva, a gente percebe de modo prático desses vasinhos com o tratamento clínico. Isso depende, então, de injeções, dessas aplicações que a gente faz. Só que a gente tem que lembrar, eu gosto de fazer uma associação bem positiva com relação a esses vasinhos, que quando a gente trata um vasinho superficial, a gente tem que pensar que tem outros vasos por debaixo alimentando esses. Então eu associo a parte circulatória com uma parede com infiltração. Quando a gente percebe rachaduras na parede e potencialmente existe relação com encanamento, com dano, então a gente tem que tentar oferecer algum tratamento direcionado para esses vasos profundos com o intuito de responder com os vasos superficiais. Fora isso, a gente consegue simplesmente uma tintura na parede, uma falsa percepção de que teve algum ganho, algum resultado, quando na verdade o processo se perpetua. Doutor, vamos falar um pouquinho da sua experiência profissional. Tá bem, quanto à minha experiência profissional, a gente vem notando assim, que realmente o que direciona o tratamento não é a minha opinião, nem a do paciente. Normalmente a gente tem que fazer uma avaliação detalhada, necessariamente com um exame de ultrassom, para poder fazer um mapeamento, um planejamento terapêutico direcionado para essas varizes, para essas varicoses. Hoje em dia a gente fala muito no tratamento híbrido, no tratamento misto, em que inclui as aplicações associadas com o laser transdérmico, tá? Então existem uma diferenciação muito grande nos procedimentos quando a gente observa esse perfil, esse panorama que se anunciam esses vasos. Então tem paciente que é um perfil mais cirúrgico, tem paciente que a gente consegue contemplar com técnicas de aplicação e laser transdérmicos, e tem paciente que a gente precisa responder mais na veia profunda. A gente faz mais tratamento clínico, a gente direciona o paciente mais com o intuito de utilização de meias de compressão, medidas clínicas, atividade física e um estilo de vida mais saudável. Homens também sofrem com essa patologia e o tratamento ofertado é o mesmo ofertado às mulheres? Os homens também
apresentam insuficiência venosa, apresentam varizes, só que a dificuldade, normalmente, que a gente percebe é que eles vêm num estágio muito mais evoluído. Então, quando o homem normalmente procura a nossa consulta, a nossa avaliação, eles já apresentam consequências mais danosas para a pele, consequências às vezes locais ou consequências sistêmicas, do tipo trombose, do tipo embolia pulmonar. Doutor, quais são os tratamentos mais eficazes para quem deseja recuperar a beleza das pernas sem a necessidade de cirurgia? Muito bem, então hoje em dia o paciente procura um tratamento que seja mais rápido, mais prático, sem necessidade de internação e cirurgia. Existem algumas situações clínicas que invariavelmente vão para a cirurgia. A grande maioria dos procedimentos a gente consegue resolver na clínica por meio do tratamento híbrido, tratamento combinado, laser transdérmico junto com escleroterapia de espuma ou a própria escleroterapia. A avaliação depende realmente das condições dos vasos apresentados, que a gente consegue perceber isso muito bem na avaliação clínica, no exame físico, mas a ferramenta fundamental na nossa avaliação ainda é o ultrassom. Ele que nos norteia o tratamento mais adequado e pertinente para cada paciente. Doutor, a prevenção é importante e como fazer essa prevenção? Prevenção eu acho que a gente consegue entender se a gente pensar nas manutenções, porque prevenção, o gatilho genético já foi descrito lá em 2003, tem 3 genes pelo menos associados com o desenvolvimento de varizes, então a gente não tem como lutar contra isso. O que a gente pode fazer é instituir um tratamento precoce, notando aqueles sinais clínicos que a gente já comentou inicialmente, desde mancha, prurido, sensação de peso, começa prontamente o tratamento e realiza as manutenções. Cura a gente não consegue normalmente, mas a gente consegue fazer uma manutenção muito bem efetiva para cada caso, de modo que as manifestações, os sintomas ficam latentes. Então, é desse modo que a gente consegue conduzir os casos de modo, entre aspas, preventivo. A gente consegue fazer manutenções. Bom, gostaria de agradecer a sua participação, que de forma didática conseguiu a melhor informação para o nosso público e, ao mesmo tempo, destinar ao senhor o tempo necessário para que essas pessoas entendam a importância de se tratar. Muito bem, eu também agradeço a oportunidade de conversar com vocês e se contribuiu com algumas dicas aí, com alguma orientação com o intuito de prevenção de complicações, esse é o alvo, esse era o objetivo. Então, eu oriento sempre vocês um estilo de vida mais saudável, tentar cuidar com a alimentação. Atividade física realmente é interessante, não forma varizes. Tem uma série de mitos com relação aos cuidados que a gente assume. Por exemplo, evitar salto alto não tem uma relação íntima com o surgimento de varizes. Academia não promove vasos. Depilação também não. Então tem uma série de orientações que a gente consegue detalhar melhor individualmente com o paciente, porém, de modo geral, a gente tem que ficar atento. Se eu puder dar uma dica que fique para vocês, é que realmente se atentem com relação aos sintomas, manifestações mais iniciais e procurem uma avaliação mais precocemente, de modo que a gente não deixe esse quadro evoluir para situações realmente mais críticas, como essas próprias feridas, esses sangramentos, que chamam bastante atenção e trazem um certo transtorno para o paciente. Então busquem essa ajuda de um modo mais inicial para a gente evitar as consequências que às vezes não consegue contornar esteticamente nessa fase mais evoluída. Obrigado, doutor. Obrigado a você, Roberto.